Continuação, parte 5. Nenhuma história. O liberalismo deu um passo radical ao negar todos os dramas cósmicos, mas depois recriou o drama dentro do ser humano. O universo não segue o enredo. Assim, cabe aos humanos criar um enredo. É esta a vocação e o sentido da nossa vida. Milhares de anos antes da nossa era liberal, o budismo antigo foi mais além ao negar não apenas os dramas cósmicos, mas até mesmo o drama interior da criação humana. O universo não tem sentido, tampouco os sentimentos humanos. Eles não são parte de alguma grande narrativa cósmica, são apenas vibrações efêmeras que aparecem e desaparecem sem propósito específico. Essa é a verdade. Trate de superar isso. O Brihadaranyaka Upanishad nos diz que a cabeça do cavalo sacrificial é o alvorecer. O seu olho é o sol, os seus membros são as estações, suas articulações os meses e as quinzenas, seus pés os dias e as noites, seus ossos as estrelas e a sua carne as nuvens. Em contraste, o Masipatana Sutta, um texto budista fundamental, explica que quando um humano medita, ele ou ela observam o seu corpo cuidadosamente, reparando que neste corpo há cabelos da cabeça, os pelos da pele, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula, rim, coração, saliva, mucosa nasal, fluido sinovial e urina. Fica assim observando o corpo. Agora a sua compreensão está estabelecida. Isto é um corpo. Os cabelos, os ossos ou a urina não representam outra coisa. São exatamente o que são. Uma passagem depois da outra, o texto explica que não importa o que a pessoa que medita observa no corpo ou na mente, ela só entende cada coisa pelo que realmente é. Assim, quando respira, tomando um profundo alento, compreende corretamente. Estou respirando uma respiração profunda. Quando respira superficialmente, compreende. Estou respirando numa respiração superficial. A respiração mais longa não representa as estações e a respiração curta não representa os dias. São apenas vibrações no corpo. Buda ensinou que há 3 realidades básicas do universo e que tudo está em constante mudança. Nada tem uma essência duradoura e nada é totalmente satisfatório. Você pode explorar os mais longínquos alcances da galáxia, do seu corpo e da sua mente, porém nunca encontrará algo que não mude, que tenha uma essência eterna e que o satisfaça completamente. O sofrimento surge porque as pessoas não conseguem entender isso. Acreditam que em algum lugar existe alguma essência eterna e que se apenas pudessem encontrá-la e se conectar com ela, ficariam completamente satisfeitas. Essa essência eterna às vezes é chamada de Deus, às vezes de nação, às vezes de alma, às vezes do eu autêntico e às vezes de amor verdadeiro. E quanto mais as pessoas aderem a ela, mais decepcionadas e infelizes ficam por não conseguir encontrá-la. Pior ainda, quanto maior a ligação, maior o ódio que essas pessoas desenvolvem em relação a qualquer pessoa, grupo ou instituição que pareça estar entre elas e o seu objetivo desejado. Segundo Buda, então a vida não tem sentido. As pessoas não precisam de criar nenhum sentido. Precisam apenas se dar conta de que não há sentido e que assim estão libertadas do sofrimento causado por nossas ligações e nossa identificação com fenómenos vazios. O que devo fazer? Perguntam as pessoas e Buda aconselha: não façam nada, absolutamente nada. O problema é que estamos o tempo inteiro fazendo alguma coisa.
não necessariamente no nível físico. Podemos ficar sentados imóveis, com os olhos fechados por horas, mas no nível mental estamos ocupados criando narrativas e identidades, combatendo em batalhas e conquistando vitórias. Não fazer realmente nada significa que a mente também não está fazendo nada, nem criando nada. Infelizmente, isso também muito facilmente se torna uma epopeia heroica. Mesmo que esteja sentado com olhos fechados e observando a respiração que entra e sai por suas narinas, você bem poderia começar a construir narrativas sobre isso. Minha respiração está um pouco forçada e se eu respirar com mais calma, ficarei mais saudável. Ou, se eu apenas ficar observando minha respiração sem fazer nada, ficarei iluminado e serei a pessoa mais sábia e feliz no mundo. Depois a epopeia começa a se expandir e as pessoas embarcam numa busca não só da libertação dos seus próprios apegos, mas também para convencer os outros a fazerem o mesmo. Tendo aceitado que a vida não tem significado, eu encontro significado no ato de explicar isso aos outros, discutindo com os incréus, dando alas aos céticos, doando dinheiro para construir mosteiros e assim por diante. Nenhuma história pode tornar-se facilmente apenas uma outra narrativa. A narrativa do budismo oferece 1000 exemplos de como as pessoas que acreditam na transiência e na vacuidade de todos os fenómenos e na importância do desapego são capazes de discutir e lutar pelo governo de um país, a posse de um prédio ou mesmo o significado de uma palavra, lutar com outras pessoas porque você acredita na glória de um Deus eterno. É lamentável, mas compreensível. Lutar com outras pessoas porque você acredita na vacuidade de todos os fenómenos é realmente bizarro, mas muito humano. No século XVIII, as dinastias reais da Birmânia e do vizinho Sião orgulhavam-se da sua devoção a Buda. Ganharam legitimidade ao proteger a fé budista. Os reis dotavam mosteiros, construíam pagodes e ouviam eloquentes sermões de monges sábios sobre os 5 compromissos morais básicos de todo o ser humano. Abster-se de matar, de roubar, de abusar sexualmente, de fraudar e de intoxicar. Não obstante, os dois reinos lutaram um contra o outro implacavelmente. Em 7 de abril de 1767, o exército do rei birmanês Im Shin invadiu a capital do Sião após longo cerco. As tropas vitoriosas mataram, saquearam, estupraram e provavelmente se embebedaram aqui e ali. Depois incendiaram a grande parte da cidade com os seus palácios, mosteiros e pagodes e levaram para casa milhares de escravos e carroças cheias de ouro e joias. Não que o rei Ishibi Shin fosse relapso em seu budismo. 7 anos após a sua grande vitória, ele fez um périplo real, descendo o rio Irauadi, realizando cultos nos importantes pagodes pelo caminho e pedindo a Buda que abençoasse seus exércitos com mais vitórias. Quando Ibishuin chegou a Rangoon, reconstruiu e expandiu a estrutura mais sagrada de toda a Birmânia, o pagode Sven Dagon. Depois recobriu o prédio com o equivalente ao seu próprio peso em ouro e erigiu um pináculo no topo do pagode e guarneceu com pedras preciosas, talvez saqueadas do Sião. Também aproveitou a ocasião para executar o rei cativo de Pegu, seu irmão e seu filho. No Japão da década de 1930, as pessoas descobriram maneiras criativas até de combinar doutrinas budistas com nacionalismo, militarismo e fascismo. Pensadores budistas radicais como Nissho Inouye
Ikikita e Tanaka Shigaku afirmaram que, para poder desfazer seus apegos egoístas, as pessoas deveriam dedicar-se completamente ao imperador, livrar-se de todas as considerações pessoais e observar uma lealdade total à nação. Várias organizações ultranacionalistas inspiraram-se nessas ideias, inclusive um grupo militar fanático que buscava derrubar o sistema político conservador do Japão, com uma campanha de assassinatos. Eles assassinaram o ex-ministro das Finanças, o diretor da Corporação Mitsui e, posteriormente, o primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi. Com isso, apressaram a transformação do Japão numa ditadura militar. Quando depois os militares embarcaram na guerra, os sacerdotes budistas e mestres da meditação zen pregaram uma obediência abnegada à autoridade do Estado e recomendaram autossacrifício no esforço da guerra. Em contraste, os ensinamentos budistas de compaixão e não violência foram de algum modo esquecidos e não tiveram influência perceptível no comportamento das tropas em Nanquim, Manila e Seul. Hoje em dia, a criação de direitos humanos em Myanmar, país budista, está entre as piores no mundo. E um monge budista, Ashin Viratu, lidera um movimento anti-muçulmano no país. Ele alega que quer apenas proteger Myanmar e o budismo de conspirações jihadistas muçulmanas, mas seus sermões e artigos são tão inflamatórios que em fevereiro de 2018 o Facebook removeu a sua página, citando a proibição a expressões de ódio. Durante uma entrevista ao The Guardian em 2017, o monge pregou compaixão por um mosquito, mas confrontado com alegações de que mulheres muçulmanas tinham sido estupradas por militares de Myanmar, ele riu e disse: impossível, os corpos delas são repulsivos demais. Há pouquíssima probabilidade de que a paz mundial e a harmonia global sejam conquistadas quando 8 bilhões de pessoas começarem a meditar regularmente. Respeitar a verdade sobre você mesmo é tão difícil. Mesmo que se consiga fazer com que a maioria dos humanos tente isso, muitos de nós, ao descobrir a verdade, vamos distorcê-la e transformá-la em alguma história com heróis, vilões e inimigos e achar pretextos realmente bons para ir à guerra.